Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, como também o seu fim de semana. Mais uma vez, nós estamos aqui com o programa Ponto de Luz e eu já quero começar deixando à sua disposição a nossa central de atendimento. Hoje eu tenho comigo nesse final de semana o pastor Flávio, a equipe de pastores, sempre à disposição daqueles, pastor Flávio, que estão sofrendo. Se essa pessoa deseja ajuda, pedir oração por ela ou pelos seus familiares, por alguém que está sofrendo, ela pode entrar em contato conosco, ligar, como também mandar suas mensagens. À disposição de todos, pastor Wilton, essa mãe, esse pai, essa pessoa que está sofrendo, como o senhor bem falou, se ela quer um atendimento, 21 23 3202, os nossos pastores estão aqui, as linhas estão abertas para a senhora, para o senhor, e se você quer mandar uma mensagem, ou de áudio ou de texto, 11 3573 3500. Pastor Wilton, essa pessoa já pode preparar um copo com água no final da programação, uma oração especial por todos. Exatamente. Nós estamos nesse fim de semana, em um programa especial, nós teremos um clamor especial em favor de todas as mães, Dia das Mães, né? Eu queria que você se mantivesse conosco, inclusive você pode mandar as suas mensagens no estúdio comigo aqui, a Camila, minha esposa, também estará durante o programa me auxiliando, lendo nomes aqui de pessoas, de mulheres que ligaram pedindo ajuda, mães que estão chorando nesse momento. Se quiserem a nossa ajuda, aqui estaremos. Inclusive, como neste domingo nós teremos um dia especial, Dia das Mães, eu quero começar o programa com uma matéria que tem mostrado as mães que têm chorado. Talvez esta seja a sua situação aqui na cidade de Manaus. Você tem chorado todos os dias, se lamentado por situações que você tem passado dentro de casa. Acompanhe essa matéria. A vida é cheia de frases e palavras de efeito, mas algumas são inconfundíveis. Só de ouvirmos, já sabemos quem disse. Quando chegar em casa, a gente conversa. Na volta, a gente compra. Não faz mais que obrigação. Tudo sou eu nessa casa. Enquanto você estiver no mesmo teto que eu, vai fazer o que eu mandar. Já sabe quem são as autoras dessas frases, né? Sim, as mães, que fazem de tudo para dar o melhor para seus filhos. Um bom ensino, melhor alimento e um futuro digno. Muitas até falam que, se pudessem, tirariam o que têm para dar para seus filhos. Mas, mesmo com todo amor e cuidado, muitas histórias mudam de uma vida de alegria para uma vida de tristeza. Essas guerreiras que não desistem sofrem ainda com os olhares de julgamento da sociedade. Eu já escutei muitas vezes as pessoas falar, mas se é bem educada pelo pai e a mãe, a pessoa não vai roubar, a pessoa não vai entrar no vício. Só que eu falo para essas pessoas que a gente, como pai e mãe, a gente educa, a gente ensina o que é certo e é errado. A gente ensina a nunca pegar nada de ninguém. A gente fala, não entra nas drogas, não ande com más companhias, porque a gente não quer o pior para os nossos filhos. Então, muitas das vezes a gente é julgado como se a gente que fosse o vendedor, o traficante, como se a gente colocasse os nossos filhos naquela vida. Não, ao contrário. Nós pais sempre queremos o melhor. Mães que enterram seus filhos vítimas dos vícios. Mães que apanham dos filhos fora de si por causa de substâncias. Mães que choram. Mas seria possível uma saída? Quantas mães estão agora chorando, né? Se lamentando, sofrendo. Se você é uma mãe, eu vou até na central de atendimento, pastor Flávio. Pastor Flávio, quantas mães agora chorando, sabe? Diante de filhos nas drogas, filhos perdidos. Por isso o propósito deste domingo, dessa mãe também, trazer o filho, como aquele pai, né, pastor Flávio, que o filho sofria com problemas espirituais, ele levou o filho ao Senhor Jesus e disse, mestre, trouxe-te o meu filho. Nesse Dia das Mães, o correto, é necessário, uma necessidade que essa mãe, esse pai que tem sofrido todos os dias, traga os seus filhos para receber essa unção que faremos é a oração, né? Verdade, pastor Wilton. E quantas mães estão agora acompanhando a programação que os filhos estão trazendo para ela um desgosto? E ela diz assim, eu não tenho nada como comemorar no Dia das Mães. E é o caso aqui, pastor Wilton, da dona Rosa. Ela diz assim, eu sofro com os problemas dos meus filhos há anos.
vícios, brigas dentro de casa, e eu não aguento mais essa situação. E ela vai estar conosco neste domingo, 9h30 da manhã, e lembrando, dona Rosa, que a senhora vai poder receber a unção dos seus filhos e na senhora também. A dona Carla, pastor Hilton, ela diz assim: um dia eu já sofri pelos meus filhos nos vícios, mas indo na concentração de fé e milagres, hoje os meus filhos estão transformados através da fé. Estaremos todos juntos às 9h30 da manhã. Pastor Hilton, o senhor vê, pessoas sofrendo, mas pessoas também dando os seus testemunhos da transformação. E essa pessoa que está sofrendo, ela pode ligar para cá, ela pode mandar a mensagem, que nós estamos à disposição de todos. Obrigado, pastor Flávio. E Camila, você também tem nomes aí, antes de ler, é o que nós estávamos falando, né? E o pastor Flávio falou dos testemunhos diários. Nós temos colocado aqui na programação, até porque Dia das Mães, há mães que, se pudesse pular essa data, se esquecer dessa data, ela se esqueceria, pularia, porque ela não tem o que celebrar. Como na matéria que nós mostramos, quantas mães aqui em Manaus chorando todos os dias pelos filhos perdidos nas drogas, na marginalidade, na criminalidade, e a frustração também desse pai, dessa mãe, que não sabe mais o que fazer para tirar o filho dessa situação, né? Nós temos muitas mães que têm um testemunho. Né? Ela só tem tido tristeza, decepção com seus filhos. Mas a oportunidade é que ela, vindo aqui, ela terá a oportunidade de isso mudar, da história que ela carregou até agora, mudar. Porque ela vindo aqui, recebendo, trazendo os filhos, ou até às vezes ela não vai conseguir trazer o filho, mas ela pode trazer uma foto representando o filho, uma peça de roupa, e através dessa unção, o Senhor Jesus vai chegar, né, à casa dessa mulher. Exatamente. O chegar aqui, o que a gente entende com isso, né, Camila? O primeiro passo você tem que dar. Nós podemos apresentar aqui resultados, convidar você, mas a gente não pode ir até a sua casa, pegar você, amarrar você e trazer. Esse passo você precisa dar como mães e pais que têm chegado a cada domingo aqui. Camila, você tem nomes aí, né? Tenho sim, Wilton. Eu tenho aqui uma amiga que escreveu: todo final de semana tem brigas em casa. Meus filhos estão rebeldes e não me ouvem mais. Irei neste domingo às 9h30 da manhã. E temos aqui a Viviane, que diz: meu filho está nos vícios e não aceito vê-lo nessa situação. Então, a gente vê que tem muitas mães passando por isso. Inclusive, Wilton, nós temos o testemunho da Dona Maria, que colocou a sua filha Thalita no altar, porém ela se afastou. Mas aí nós vamos escutar essa história de transformação na vida dessa mãe e dessa filha. Então, acompanhe agora. Quando eu olho para essa foto, vem uma lembrança muito forte que assim que a Thalita nasceu, eu apresentei ela no altar, eu consagrei a Thalita no altar. Eu apresentei ela porque eu não queria que a minha filha tivesse o sofrimento que eu tive na minha vida atrás. E Deus me presenteou com essa princesa. E eu desejei para minha filha sempre o melhor, né? Que ela crescesse nos caminhos de Deus. A Thalita, ela sempre foi uma menina que nos respeitou. Só tem que aos 12 anos nós descobrimos que a Thalita, ela se cortava. E logo em seguida, ela quis namorar. Nós não aceitamos, né? E é uma situação muito complicada. Desse namoro, a Thalita ficou grávida. E ali eu vi um outro futuro. Não era o futuro que eu queria para minha filha. E foi aqui que começou a minha luta. E não foi fácil, porque quanto mais eu orava, fazia os propósitos, fazia propósito de dia de sexta, eu fazia todos os propósitos. Todo propósito que aparecia na igreja era só o nome da Thalita. Vim lutando dia após dia, olhava para a Thalita e não via resultado. Então foi um momento muito triste para mim, porque chegou um dia que eu falei para Deus que eu preferia sentir a dor da saudade. Que eu gostaria que Ele criasse uma situação para minha filha se converter e Ele poderia levar ela. Porque eu ia sentir a dor da saudade, mas eu ia saber que ela estava lá no céu com Ele. E foi aí que eu fui para o altar. Eu sabia que a minha filha só podia mudar no altar. Eu dediquei tudo no altar por ela, eu sacrifiquei por ela. Quando eu vi os testemunhos ali das mães com as suas filhas, eu falava, não, vai chegar o meu dia que a Thalita vai estar dando aqui do meu lado o testemunho.
Nossa, filha. E hoje nós realizamos o nosso sonho. Hoje a Thalita está aqui do meu lado, transformada. Quando eu saía, eu olhava assim e eu não me sentia bem. Todas as vezes que eu saía com as minhas amigas, eu voltava para casa e eu sentia um vazio dentro de mim. Quando eu estava longe e eu encontrava com a minha mãe, né, ia no trabalho, eu falava, nossa, como ela tá diferente. Parece que ela me chamava, como se fosse o próprio Deus estendendo a mão para mim. E eu rejeitava. E aquilo me machucou, porque eu pensei, meu Deus, se eu morrer, eu vou pro inferno. Aí, por surpresa, a gente ali, sentada na mesa, ela falou assim, mãe, amanhã eu vou me batizar. E de lá pra cá, eu só tenho a agradecer por tudo que ela fez por mim. E Deus, porque senão eu não estaria aqui. Hoje, quando eu olho para essas fotos aqui, a gente juntas, né, Thalita, a gente evangelizando, a gente aqui, ela hoje me inspira. Ela me inspira hoje. Hoje eu olho para ela e falo, meu Deus, o Senhor é perfeito mesmo, porque a filha que eu tinha e hoje eu tenho, só Deus faz esse milagre, não existe ninguém que possa fazer isso. E mais do que voltar para casa, né, eu recebi o que ela tem. Né? O meu maior desejo quando eu voltei era ter o que ela tem, que é o Espírito Santo. Porque se eu não recebesse o Espírito Santo, eu não ia conseguir, né? Eu não ia manter a minha fé ali. Então, ter o que a minha mãe teve para lutar por mim foi a base. E é a base da minha vida hoje. Hoje eu sou muito feliz, eu sou uma mãe realizada. Vem aqui, Thalita. Você, mãe, que está aí sofrendo com seu filho, eu vou falar uma coisa para você. Eu conquistei essa vitória aqui no altar. Eu entreguei tudo na mão de Deus e Ele fez o que eu não podia fazer. Só Ele mudou a Thalita e Ele vai mudar o filho de vocês também. Quando a Thaídes, mãe da Isabelle, realizou o sonho de ser mãe, não esperava ser a mãe de uma Isabelle tão difícil. Ela começou a usar alguns tipos de droga. O fato dela não me chamar de mãe era um fato que me machucava demais. Já Maristela, mãe da pequena Laís, jamais poderia imaginar que seria a mãe da paciente de risco na UTI. A médica responsável da UTI me chamou com meu esposo e falou que a Laís estava tendo falência múltipla dos órgãos. Provavelmente ela não iria aguentar até o final do dia. Em comum, as lágrimas. Duas mães que choravam por suas filhas, diante de um problema que parecia impossível de resolver, até que o levaram ao único que podia trazer a solução. Hoje ela é uma menina que me chama de mãe. Realmente, a Isa, ela nasceu assim de novo, né? Cheguei lá no hospital e esse dia minha filha estava estubada e ela estava respirando normal. Os médicos paravam e olhavam para ela e diziam assim, ela é o próprio milagre. Neste domingo, 10 de maio, Dia das Mães, o evento Mestre, trouxe-te meu filho. Mães, tragam seus filhos, inclusive crianças, para uma oração muito especial. Às 6h50, 9h30, 15 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todas as igrejas Universal. Olha, muito forte, né, Camila? Assistindo o testemunho da Maria e da filha Thalita, se eu não me engano, nós começamos o início do programa mostrando uma matéria de mães que têm chorado pelos filhos que estão perdidos no mundo da criminalidade, dos vícios, das drogas. O testemunho da Maria, durante o testemunho ela chora, mas não de tristeza, mas sim de alegria de ver a resposta, o resultado das orações no altar e a mudança que Deus fez. Então, essa mãe que está nos assistindo, a pergunta é, ela quer seguir chorando pelo sofrimento ou amanhã chorar
pela vitória e pelo testemunho. Só depende dela, né? Exatamente, Wilton. A gente vê que a Dona Maria, ela teve que usar a fé dela, ela teve que manifestar a sua fé. Ela falou, ela até deu um recado no final falando que essa vitória veio do altar, porque é ali que está a resposta para essa mãe. Ela talvez já buscou em tantos lugares, ela já buscou em psicólogo, psiquiatra, ela já falou com todo mundo, e não consegue solucionar o problema do filho, da filha. Mas quando ela chega até o altar, quando ela chega até Deus, ali ele tem a resposta. Exatamente. Tem resposta para você. Inclusive, Camila, você tem nomes aí, né? Tenho sim, eu tenho aqui o nome da Vanessa. A Vanessa diz, tenho 2 filhos e tem sido muito desafiador cuidar deles, pois estão se envolvendo com mais amizades. E temos também a Marta. Os meus filhos e eu sofremos com problemas de saúde. Sinto que temos sido vítimas de inveja. Irei neste domingo às 9h30 da manhã. Então, temos aqui mulheres que estão sofrendo, mas que estarão conosco, né, Wilton, aqui nesse domingo. Estão dando o primeiro passo. Pastor Flávio também, lá na Central de Atendimento, com nomes. Pastor, muitas mães entrando em contato através da programação. A Sara, ela também diz, está enfrentando problemas com seus filhos e aceita o desafio de estar conosco neste domingo às 9h30 da manhã. A Natália, ela também diz aqui, pastor, eu também já sofri muito na minha vida com os meus filhos, mas através da fé, a cada domingo, levando as fotografias deles, levando eles, hoje os meus filhos estão junto comigo na fé. E toda a família, pastor Hilton, vai estar junto conosco neste domingo às 9h30 da manhã. Essa pessoa pode continuar ligando, mandando as suas mensagens, daqui a pouco uma oração por todos. Obrigado, pastor. Inclusive, de todas as mensagens, nós recebemos uma pelo WhatsApp. Nós vamos dar uma orientação. É uma mãe que está sofrendo, se eu não me engano, com o filho nas drogas. Vamos ouvi-la, por favor. Eu peço para vocês, eu não aguento mais meu filho. Meu filho, ele usa droga, ele bebe. Eu quero que você me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. Meu filho se libertar desse maldito vício. Meu Deus, me ajuda. O nome do meu filho é Gilberto Alves do Nascimento. Ok, amiga, nós vamos colocar o nome do Gilberto na oração daqui a pouquinho, mas essas lágrimas que a senhora derrama agora, elas vão cessar quando você chegar neste domingo aqui no Templo Maior. E eu digo para você uma coisa, amiga, você não está acompanhando o programa por acaso. Nós vamos ter esse evento domingo, onde você vai dizer ao Senhor Jesus, Mestre, Senhor, trouxe-te o meu filho. A oração que nós vamos fazer daqui a pouquinho vai te dar força para você, ânimo, disposição. Mas faça de tudo, amiga, para você trazer o seu filho com você nesse domingo. Nós vamos ungí-lo, eu vou ungir o seu filho. Eu digo para você que está me assistindo, que mandou o áudio, como todas as mães que estão me acompanhando, de 8h50 da manhã até as 9h30, eu estarei juntamente com a Camila, nós estaremos, pode colocar a Camila na imagem, eu estarei junto com a minha esposa, diante do altar, fazendo a unção. Nós temos consagrado um azeite nas reuniões todos os dias, e este azeite nós vamos ungir as crianças, nós vamos ungir os filhos. Por isso a importância de você chegar cedo nesse domingo. De 8h50 às 9h30 da manhã, eu convoco, eu faço uma convocação para os pais e mães, no Dia das Mães, traga o seu filho. Traga o filho para receber essa unção e essa oração que nós estaremos fazendo. Aqui, na Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo, tá bom? Amiga, daqui a pouco a oração, deixa o copinho com água preparado, tenho certeza que Deus vai dar forças. Agora, eu quero que você e todos que acompanham o programa acompanhem um resumo do que aconteceu nesse último domingo, nessa grande concentração de fé e milagres. Eu já volto. Envolver as tuas mãos, o Espírito Santo. Ela
já enfrentou muitas lutas e guerras, meu Senhor, e ela está aqui lutando a cada domingo, mas todo domingo nós recebemos pessoas aqui novas, nós temos gente aqui afastadas que estão voltando hoje, alguém a convidou, pessoas que nos assistiram pela TV, nos ouviram pela rádio, uma mensagem ou um convite que alguém fez para ela, meu Deus. Antes de eu chegar na igreja, eu era uma pessoa completamente vazia, cheio de tristeza, mágoas, por conta de ver meu pai nos vícios, meu pai vendo meu pai batendo na minha mãe, e acarretou isso dentro de mim uma mágoa, né? Uma mágoa muito grande, porque eu via aquela situação que a minha mãe passava e eu ficava cheio de mágoa, cheio de tristeza. E através de um convite que eu recebi da evangelização, que evangelizaram na rua de casa, eu fui convidada, né? Através desse convite eu passei a vir nas reuniões. Foi aí que eu fui sendo orientada, como é que era o batismo, né? Aí foi aí que o pastor foi orientando o obreiro, o meu líder, foi me orientando a como é que era se batizar. Foi aí que eu tomei uma decisão, me batizei. Aí vindo nas reuniões, buscando a minha libertação, tive encontro com Deus. Depois do encontro com Deus, eu busquei o Espírito Santo, porque o pastor falou, né, que para a gente permanecer, a gente tem que ter o Espírito Santo. Eu quero ser tudo que o Senhor quer que eu seja, estar onde o Senhor quer que eu esteja, e que a tua vontade prevaleça em mim. Eu quero ver tua glória ser completa em minha vida. Eu sei que não existe outra saída. Entrego-me completamente em teu altar. Muda o meu ser. Foi aí que eu fui buscar, foi nessa vigília que eu tive um encontro com Deus, fui batizada com o Espírito Santo, na vigília do pijama. Eu tive a certeza naquele dia que o Espírito Santo habitou dentro de mim. E hoje eu tenho paz, aquele sentimento que eu tinha antes eu não tenho mais, tristeza também não tenho mais, aquele vazio de mágoas também, a mágoa não tenho mais, hoje eu perdoei meu pai, hoje eu sou feliz, hoje eu amo ele. E foi aí que eu fui batizada com o Espírito Santo. E hoje eu sou feliz pelo fato de ter recebido o Espírito Santo. Sim, meu Pai, nós nos unimos, meu Senhor, mais um domingo, levantamos a Ti este clamor, essa corrente, meu Pai, de mãos dadas agora, meu Pai, que o Teu povo levanta, pessoas que lutam conosco a cada domingo neste maior clamor pelas famílias. Quando Ataídes, mãe da Isabelle, realizou o sonho de ser mãe, não esperava ser a mãe de uma Isabelle tão difícil. Ela começou a usar alguns tipos de droga. O fato dela não me chamar de mãe era um fato que me machucava demais. Já Maristela, mãe da pequena Laís, jamais poderia imaginar que seria a mãe da paciente de risco na UTI. A médica responsável da UTI me chamou com meu esposo e falou que ela estava tendo falência múltipla dos órgãos. Provavelmente ela não iria aguentar até o final do dia. Em comum, as lágrimas. Duas mães que choravam por suas filhas, diante de um problema que parecia impossível de resolver, até que o levaram ao único que podia trazer a solução. Hoje ela é uma menina que me chama de mãe. Realmente, a Isa, ela nasceu assim de novo, né? Cheguei lá no hospital e esse dia minha filha estava estubada. E ela estava respirando normal. Os médicos paravam e olhavam para ela e diziam assim, ela é o próprio milagre.
Neste domingo, 10 de maio, Dia das Mães, o evento Mestre, trouxe-te meu filho. Mães, tragam seus filhos, inclusive crianças, para uma oração muito especial. Às 6h50, 9h30, 15 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo e em todas as igrejas Universal. Bem, diante do que mostramos aqui durante a programação, agora o primeiro passo você precisa dar. Nós estaremos aqui, Camila e eu, estaremos juntos para receber você neste domingo. De 8h50 da manhã às 9h30 da manhã, realizando a unção em todas as crianças, em todos os filhos. Talvez o seu filho não seja uma criança, você o considera uma criança, mas talvez ele já tenha aí os seus 20, 25, 30 anos, mas é o seu filho e precisa dessa unção, precisa da oração. Você pode convidá-lo. Fale para o seu filho, Dia das Mães, diga: meu filho, me dê esse presente. O melhor presente que você poderia me dar é estar comigo neste domingo na igreja. E você aproveita essa oportunidade, Dia das Mães, para trazer e você falar com Deus: Mestre, Senhor Jesus, trouxe-te o meu filho e quero que ele seja mudado, transformado. Se você deseja isso, aqui na Constantino Neri, 1515 no São Geraldo. Agora nós vamos unir a fé, prepare o seu copo com água, vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Em nome do teu Filho, Senhor Jesus, nós nos unimos em oração agora, em favor de todos os pais, mães, que estão, meu Deus, agora chorando, sofrendo, gemendo, filhos nas drogas, no crime, na marginalidade, na criminalidade, filhos doentes, onde esses pais ou mães choram por esses filhos estarem no leito de dor, em uma clínica de recuperação, dentro de um hospital, desenganados pela medicina, e essa mãe não sabe o que fazer pelos seus filhos. Mães que choram, pois os filhos estão dentro de um presídio agora, e ela não tem notícias desse filho, ela come pensando nele, ela, meu Senhor, trabalha pensando nele, ela deita na cama pensando se aquele filho tem um lugar para dormir dentro do presídio. Isso tem tirado a paz desse pai, dessa mãe, dos pais, ó Deus. Visite-os agora, toca nessa criatura que está sofrendo com uma depressão, a síndrome do pânico, crises de ansiedade, o desejo de morte. Seja arrancado pelo teu poder agora, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E que esse copo com água, seja ele ungido, consagrado, santificado, esteja nele a tua unção. Pois eu consagro a ti agora, em o nome do Senhor Jesus. Eu peço, juntamente com a Camila, nós pedimos por aqueles que ligaram, que mandaram os áudios pedindo ajuda, aqueles que estão chorando, sofrendo, que pediram por familiares, sejam todos visitados. É o que nós determinamos. Consagro o azeite também, a qual neste domingo nós faremos a unção sobre os filhos. Que os pais e mães consigam chegar nesse domingo trazendo os filhos para receber essa unção. Amém? Graças a Deus. Amém. Beba d'água, receba a vida. Graças a Deus. O poder de Deus chega até você. E antes de terminarmos aqui a nossa programação, eu tenho a cruzinha com o azeite. Nós temos feito aqui todos os dias a unção. Não deixe de se ungir. Estamos vivendo o jejum de Daniel em preparação ao dia 24 de maio, o grande dia de Pentecostes. Não deixe de fazer a unção, até trazer neste domingo a cruzinha para começar a semana se ungindo, tá bom? Deus abençoe a todos. Aqui nós aguardamos por você. Até lá. Se você foca em cuidar do corpo, colhe saúde. Se você foca em estudar, colhe conhecimento. Se foca na carreira, ela cresce.
Se tudo que você foca gera resultado, imagine o que pode acontecer se você focar em Deus. Jejum de Daniel. 21 dias de foco nas coisas de Deus, para uma transformação de vida. Até 24 de maio. Saiba como participar. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo, ou em uma igreja universal. Acesse jejumdedaniel.com.